O mais perigoso homem em Chicago entrou no seu restaurante. E ele não estava sozinho. Ele trouxe a uma pessoa que podia destruir a sua inteira vida em segundos. A sua mãe. Todos sabiam Lorenzo Moretti era um assassino a sangue frio. Um amanhecer da máfia que mostrava nenhuma misericórdia para os seus inimigos. Mas quando a sua mãe, a aterrorizante Sofia Moretti, agarrou o pulsos da trêmula garçonete e sussurrou uma única pergunta, a cor instantaneamente escoou do rosto de Lorenzo. O que a velha mulher ouviu? E por que as suas palavras forçaram o mais poderoso criminoso na cidade a congelar em puro terror? A verdade não era apenas um escândalo. Era uma sentença de morte. A chuva em Chicago não lavou a cidade limpa. Ela apenas fez a sujeira mais escorregadia, transformando o asfalto em espelhos pretos que refletiam os letreiros de neon do distrito de embalagem de carne. Dentro da Colher Dourada, um bistrô de luxo que atendia a políticos e o tipo de empresários que não carregavam cartões de visita. A atmosfera era quente, dourada e sufocantemente tensamente. Hayley Bennett ajustou seu avental pela 10ª vez em tantos minutos. Suas mãos estavam tremendo. Ela enfiou uma mecha solta de cabelo castanho atrás da orelha, verificando sua reflexão no latão polido da máquina de café expresso. Ela parecia cansada. As olheiras sob seus olhos eram cuidadosamente escondidas com corretivo barato, mas a exaustão era profunda como os ossos. Ela tinha 24, mas ela sentia 50. Mesa 4 está aberta. O gerente, Sr. Giles, sibilou enquanto ele passava por ela. Giles era um homem que suava profusamente, mesmo no auge do inverno. Hoje, ele parecia que ele estava prestes a ter uma coronária. Vips, não, eu repito, Hayley, não estrague isto. Se você derrubar tanto quanto uma colher, você está na rua. Eu sei, Sr. Giles, Hayley sussurrou, agarrando seu bloco de pedidos contra seu peito como um escudo. Quem é? Giles não respondeu. Ele não precisava. As pesadas portas de carvalho do restaurante se abriram, e o silêncio que caiu sobre a sala de jantar foi instantâneo. Não era o silêncio de respeito. Era o silêncio de presa reconhecendo um predador. 2 homens em ternos escuros entraram primeiro, escaneando o quarto com fones de ouvido e olhos frios mortos. Eles moveram com precisão militar, limpando um caminho. Então ele entrou. Lorenzo Moretti. Hayley sentiu seu fôlego prender em sua garganta, seus pulmões se contraindo como se todo o oxigênio tivesse sido sugado do quarto. Lorenzo era mais alto do que ela lembrava dos jornais, mais largo nos ombros. Ele usava um terno de 3 peças cor carvão que provavelmente custava mais do que Hayley ganharia em uma década. Seu rosto era uma máscara de indiferença entediada, esculpido de granito com maçãs do rosto altas e olhos da cor de nuvens de tempestade. Ele era bonito da maneira que uma arma carregada é bonita, elegante, poderosa e letal. Mas foi a mulher no seu braço que fez o sangue virar gelo nas veias de Hayley. Sofia Moretti, a matriarca. Rumores sobre Sofia eram mais escuros do que os sobre seu filho. Eles disseram que Lorenzo puxou o gatilho, mas Sofia escolheu o alvo. Ela era uma mulher pequena vestida em renda preta severa, apoiando-se em uma bengala com cabo de prata, não porque ela precisava, mas porque ela gostava de apontá-la para pessoas que ela desagradava. Seu cabelo prateado estava puxado para trás em uma canela apertada, e seus olhos eram afiados, inteligentes e completamente impiedosos. Oh, Deus! Hayley sussurrou, encolhendo-se de volta para as sombras da estação de serviço. Não eles. Qualquer um menos eles. Ela não podia servi-los. Ela não podia ser vista. Se Lorenzo olhasse para ela, realmente olhasse para ela, ele podia ver a semelhança. Ele podia fazer perguntas, e se ele fizesse perguntas, a casa de cartas que Hayley tinha construído nos últimos 3 anos viria a desabar, enterrando-a e o segredo que ela protegia. Bennett. Giles estalou os dedos em seu rosto. Mesa 4 agora.
O outro servidor está preso com a festa do senador. Vá, Sr. Giles, por favor. Hayley suplicou, sua voz tremendo. Sarah não pode levá-los? Eu não estou me sentindo bem. Eu posso desmaiar. Se você não andar até lá nos próximos 5 segundos, você está demitida. Giles rosnou, seu rosto wrinning. E eu farei certeza que você não obterá uma referência para tanto quanto um trabalho de zelador nesta cidade. Mova. Hayley olhou para a porta. A chuva estava caindo fora. Ela tinha aluguel devido em 3 dias. Ela tinha contas médicas se acumulando no balcão da cozinha. Ela tinha um pequeno menino em casa que precisava de medicação AMA, que o seguro não cobriria. Ela engoliu seu medo. Ela não tinha escolha. Ela respirou fundo, colou um sorriso profissional de plástico em seu rosto e andou em direção à mesa onde os monstros estavam sentados. Lorenzo estava puxando a cadeira para sua mãe. Seus movimentos eram fluidos, elegantes. Ele não olhou ao redor do quarto. Ele não se importava quem estava assistindo. Ele possuía o quarto. Ele possuía a cidade. Hayley abordou a mesa assim que Sofia se acomodou em seu assento. A mulher mais velha colocou sua bengala contra a borda da mesa com um definitivo estalo. Boa noite, Hayley disse, sua voz surpreendentemente firme, embora seus joelhos sentissem como água. Bem-vindos à Colher Dourada. Meu nome é Hayley, e eu estarei cuidando de vocês esta noite. Lorenzo não olhou para cima. Ele estava ocupado ajustando seus abotoaduras, ouro cintilando sob a luz do lustre. Água com gás para a mesa. Uma garrafa do 95 Barbow decantada. Sua voz era um barítono profundo, um som que vibrava através do peito de Hayley. Isso trouxe de volta um flash de uma memória. Um baile de máscaras 3 anos atrás. Um jardim escuro. Uma voz sussurrando promessas que acabaram sendo mentiras. Ela empurrou a memória para longe violentamente. Claro, senhor, Hayley disse. Ela virou-se para Sofia. E para você, senhora. Sofia Moretti virou sua cabeça lentamente, seus olhos escuros e miúdos, como de um falcão presos no rosto de Hayley. O escrutínio era intenso físico. Parecia que a mulher estava descascando camadas da pele de Hayley para ver os ossos por baixo. Você tem um sotaque, Sofia disse. Não era uma pergunta. É leve, mas está lá. Não Chicago, não Nova York, em algum lugar mais suave. O coração de Hayley martelava contra suas costelas. Ela tinha trabalhado duro para esfregar o lilt rural de sua voz, o sinal revelador de sua criação nas colinas do Tennessee, longe da sujeira da máfia. Eu tenho me mudado muito, senhora. Hayley mentiu suavemente. Eu suponho que eu tenha pegado pedaços e partes de todos os lugares. Sofia cantarolou um som baixo, cético. O menu, ela exigiu, estendendo sua mão sem quebrar o contato visual. Hayley entregou a ela o menu encadernado em couro. Enquanto ela fazia, sua manga subiu ligeiramente, apenas 1 polegada. Isso revelou a fraca linha irregular de uma cicatriz no interior do seu pulso, uma marca de queimadura de um acidente na cozinha anos atrás. Os olhos de Lorenzo piscaram para cima. Pela primeira vez, o amanhecer olhou para a garçonete. Seu olhar pousou na cicatriz, então viajou até seu rosto. Hayley congelou. Ela viu as engrenagens girando em seus olhos. Um piscar de reconhecimento. Uma sombra de uma dúvida. Ele estreitou seus olhos, estudando suas feições, a curva de seu queixo, a forma de seu nariz. Hayley prendeu a respiração. Ele sabe. Ele lembra. Nós temos um problema? Lorenzo perguntou, sua voz caindo 1/8, se tornando perigosa. Hayley percebeu que ela tinha estado olhando. Ela rapidamente abaixou seus olhos. Não, senhor. Minhas desculpas. Eu trarei o vinho imediatamente. Ela virou-se e fugiu em direção ao bar, seu coração batendo tão rápido que ela pensou que ela podia entrar em parada cardíaca. Quem é ela? Lorenzo perguntou à sua mãe assim que Hayley estava fora do alcance da audição. Ele observou a garçonete recuar, sua testa franzida. Sofia abriu o menu imperturbável. Uma garçonete, Lorenzo, uma ninguém. Por que ela te lembra de um dos seus brinquedos quebrados?
Lorenzo cerrou sua mandíbula. Não, apenas familiar. Todo mundo parece familiar quando você detém o poder da vida e da morte sobre eles. Meu filho, Sofia disse desdenhosamente. Foque. Nós estamos aqui para discutir o incidente com a família Kovács, não para olhar a ajuda. Mas Lorenzo não podia focar. Ele continuou assistindo à porta da cozinha, esperando pela garota para voltar. Aquela cicatriz. Ele tinha visto uma cicatriz como aquela antes, mas onde o serviço de jantar era um exercício de tortura. Toda vez que Hayley abordava a mesa 4, ela sentia como se ela estivesse andando em uma tightrope sobre um poço de víboras. Ela derramou o vinho com precisão cirúrgica, aterrorizada que uma única gota derramada na toalha de mesa branca seria o fim dela. Lorenzo permaneceu quieto, pensativo. Ele mal tocou seu véu. Ele passou a refeição assistindo o quarto, seus olhos constantemente piscando de volta para Hayley, sempre que ela estava dentro de 10 pés. Não era um olhar de luxúria. Era o olhar de um homem tentando resolver um quebra-cabeça. Sofia, por outro lado, estava se divertindo. Ela comeu lentamente, criticando cada mordida e usando cada oportunidade para fazer Hayley falar. Este roto, Sofia disse, acenando seu garfo. Ele usa açafrão, sim, mas não o tipo espanhol. Este é açafrão iraniano. Eu acredito que sim, senhora, Hayley disse, mantendo seus olhos no copo de água que ela estava reabastecendo. Você acredita que sim? Sofia zombou. Você deveria saber. Um bom servidor sabe cada ingrediente. Diga-me, criança, você tem filhos? A pergunta veio do nada, afiada e repentina como um tapa. Hayley quase derrubou a foto. Eu com licença. Você tem os quadris de uma mãe, Sofia disse sem rodeios, tomando um gole de vinho. E a paciência. Você me trata como uma criança que pode ter uma birra. Apenas uma mãe tem esse tipo de paciência. Hayley forçou uma risada, mas ela soou frágil. Eu não falo sobre minha vida pessoal no trabalho, senhora. Um erro, Sofia murmurou. A vida de uma mulher é sua história. Se você a esconde, as pessoas assumem que você tem vergonha. Mãe, deixe a garota em paz, Lorenzo disse, embora seu tom faltasse sua usual autoridade. Ele ainda estava estudando Hayley. Qual é o seu nome novamente? Hayley, senhor. Hayley, ele testou a palavra. Ela soou estrangeira em sua boca. Bennett. Sim, senhor. Alguma relação com os Bennetts em Jersey? Não, senhor, nenhuma família em Jersey. Onde está a sua família, então? Lorenzo pressionou. Ele inclinou-se para a frente. O predador farejando sangue. Eles faleceram. Hayley disse a mentira vindo mais fácil desta vez porque era meio verdade. A família que ela costumava ter estava morta para ela. É só eu. Apenas você, Sofia repetiu. Ela olhou para as mãos de Hayley. Nenhum anel. Então, você está criando esta criança teórica sozinha. Hayley sentiu uma onda de raiva subir por seu pescoço. Essas pessoas pensavam que eles possuíam o mundo. Pensavam que eles podiam dissecar a vida dela apenas porque eles compraram uma garrafa de vinho caro. Eu não disse que eu tinha um filho, senhora. Hayley disse, sua voz firmando. Há algo mais que eu posso conseguir para você? Sofia sorriu. Era uma expressão aterrorizante. Café expresso 2 e traga a conta. Lorenzo está me aborrecendo esta noite. Hayley assentiu e virou-se para sair. Enquanto ela pivotava, seu bolso vibrou. Ela tinha esquecido de silenciar seu telefone. Era uma estrita violação da política da empresa. Pânico irrompeu em seu peito. Ela se inclinou para silenciá-lo através do tecido do seu avental, mas sua mão atrapalhou. O telefone escorregou do seu bolso do avental e tilintou no chão, aterrissando bem ao lado das caras botas de couro italiano de Sofia. O tempo parou. A tela acendeu. Era a tela de bloqueio. Hayley avançou para ele, mas Sofia foi mais rápida. Para uma mulher velha, ela moveu-se com a velocidade de uma cobra. Ela colocou a ponta de borracha de sua bengala firmemente no telefone, prendendo-o ao chão. Desajeitada, Sofia Tsetsi
Ela olhou para baixo na tela. A tela de bloqueio era uma foto de alta definição. Era uma foto de um menino de 3 anos. Ele estava rindo sentado em um balanço, seu cabelo bagunçado e vento bessoprado. Mas não era o cabelo que importava. Eram os olhos. O menino tinha heterocromia. Um olho era um marrom chocolate profundo. O outro era um azul cinza gelado surpreendente. A exata mesma tonalidade de azul cinza como os olhos de Lorenzo Moretti. Hayley congelou sua mão, pairando polegadas do telefone. Ela olhou para cima e viu Sofia olhando fixamente para a tela. A expressão da velha mulher mudou de arrogância para choque e então para algo muito mais perigoso cálculo. Sofia levantou seu olhar para Hayley. Então ela olhou para Lorenzo, que estava olhando para seu telefone, alheio ao drama se desenrolando a seus pés. Sofia levantou sua bengala. Pegue, ela comandou suavemente. Hayley pegou o telefone, enfiando o fundo em seu bolso. Ela estava tremendo tão forte que seus dentes batiam. Eu sinto muito. Eu tenho que ir. Espere, Sofia disse. Sua voz não era alta, mas ela carregava o peso de um juiz entregando um veredito. Lorenzo olhou para cima. O que é? Sofia ignorou seu filho. Ela manteve seus olhos presos em Hayley. O menino na foto, Sofia disse, sua voz enganosamente leve. Ele é seu. Meu sobrinho, Hayley mentiu. Ele é meu sobrinho. Ele tem lindos olhos, Sofia disse. Muito distintivos. Lorenzo franziu a testa. Sobre o que você está falando? Nada, Lorenzo, Sofia disse, nunca quebrando o contato visual com Hayley. Apenas admirando a genética do povo comum. Vá, criança. Pegue o café expresso. Hayley fugiu. Ela correu para a cozinha, seu coração batendo como um martelo. Ela precisava sair. Ela precisava pegar sua bolsa, correr pela porta dos fundos e nunca mais voltar. Eles tinham visto os olhos. Sofia tinha visto os olhos. Giles. Hayley ofegou, agarrando o braço do gerente. Eu não posso. Eu me sinto doente. Eu tenho que ir para casa. Por favor, você está louca? Giles sibilou. Eles estão pedindo café. Você termina a mesa ou você não recebe seu salário. Você me ouve? Nem um centavo. Hayley olhou para a porta dos fundos. A chuva estava caindo fora. Ela precisava daquele dinheiro. Ela precisava do remédio. Se ela corresse agora, ela estaria desamparada. Talvez Sofia não juntou as coisas. Talvez ela apenas pensou que era uma coincidência. Heterocromia era rara, mas não impossível. Ela se forçou a respirar. Apenas deixe a conta, pegue a gorjeta, saia. Ela preparou os expressos com mãos tremendo. Ela os colocou na bandeja. Ela caminhou de volta para a sala de jantar. Lorenzo e Sofia estavam falando em tons abafados. Enquanto Hayley se aproximava, eles pararam. Ela colocou as xícaras para baixo. Seu café expresso. Sofia estendeu a mão e agarrou o pulso de Hayley. Sua pegada era forte como ferro. Fique, Sofia comandou. Lorenzo olhou para sua mãe, confuso. Mãe, o que você está fazendo? Sofia o ignorou. Ela puxou Hayley para mais perto. Tão perto que Hayley podia cheirar seu perfume caro, rosas e poeira velha. Eu conheço uma mentira quando ouço uma. Sofia sussurrou para Hayley. E eu conheço aqueles olhos. Eu os vi em meu marido. Eu os vejo em meu filho. Hayley tentou se afastar, mas Sofia segurou firme. Por favor, Hayley sussurrou. Você está me machucando. A garçonete, Sofia disse, virando-se para seu filho, sua voz levantando apenas o suficiente para ser ouvida claramente. Ela diz que o menino no seu telefone é seu sobrinho. Mas ela olha para você com medo, Lorenzo. Não o medo de um gangster. O medo de um fantasma. Lorenzo olhou fixamente para Hayley. Deixe-a ir, mãe. Você está fazendo uma cena. Olhe para ela. Sofia estalou. Olhe para o rosto dela, Lorenzo. Ela não parece com a garota do baile de máscaras. A que você não conseguia parar de falar. A que desapareceu na manhã depois que você assumiu a família. Lorenzo ficou imóvel. Ele olhou para Hayley. Realmente olhou para ela.
Ele tirou o uniforme de garçonete, o cabelo bagunçado, a exaustão. Ele a imaginou em um vestido de seda, uma máscara sobre seus olhos. Camila. Ele sussurrou, o nome pelo qual ele a tinha conhecido. Hayley. Ou Camila fechou seus olhos. Meu nome é Hayley, ela disse, sua voz quebrando. Mostre a ele a foto. Sofia comandou. Não, Hayley disse. Mostre a ele. A voz de Sofia estalou como um chicote. Lorenzo se levantou. O movimento foi tão repentino que a mesa tremeu. Mostre-me o que o menino, Sofia disse, soltando o pulso de Hayley com um empurrão. Mostre a ele seu filho, Hayley. Hayley ficou paralisada. O restaurante inteiro estava assistindo agora. Hayley gaguejou. O que você disse a ela? Lorenzo perguntou à sua mãe, sua voz baixa e aterrorizante. Sofia se recostou, um sorriso cruel brincando em seus lábios. Eu perguntei a ela sobre o menino e ela me contou uma mentira, mas então ela pausou para um efeito dramático. Eu perguntei a ela a data de nascimento e você sabe o que ela sussurrou? Lorenzo olhou para Hayley. O quê? Sofia olhou diretamente para seu filho. Ela disse que ele nasceu em 14 de outubro. O rosto de Lorenzo ficou pálido. O sangue escoou de suas bochechas, deixando-o parecendo uma figura de cera. Ele cambaleou ligeiramente para trás, sua mão apertando a borda da mesa até que seus nós dos dedos ficassem brancos. 14 de outubro, 9 meses no dia depois do baile de máscaras, 9 meses depois da única noite que ele jamais tinha permitido a si mesmo ser vulnerável. O silêncio na mesa era ensurdecedor. Lorenzo olhou para Hayley, seus olhos arregalados, procurando pela verdade. É verdade? Ele sussurrou rouco. Ele é meu? É verdade? A voz de Lorenzo não era mais um barítono suave. Era irregular como metal rasgado. Ele pairava sobre a mesa, sua presença de repente preenchendo todo o salão de jantar, sugando o ar do quarto. O ruído de fundo de talheres tilintando e conversas abafadas morreu instantaneamente. Todos sabiam o olhar no rosto de um amanhecer quando a execução era iminente. Hayley não conseguia respirar. A verdade era um peso físico em seu peito, sufocando-a. Ela olhou para Sofia, cuja satisfação complacente era grotesca. Então de volta para Lorenzo, cujos olhos, aqueles aterrorizantes, lindos olhos azul-cinza, estavam praticamente queimando buracos em sua alma. Não. Hayley sussurrou a mentira, patética mesmo para seus próprios ouvidos. Não, é uma coincidência. Senhora Moretti está enganada. Eu tenho que voltar ao trabalho. Ela tentou dar um passo para trás, mas suas pernas sentiam-se lene. Me dê o telefone, Lorenzo exigiu. Ele não gritou. Ele não precisava. O comando era absoluto. É minha propriedade privada, Hayley disse, sua voz ganhando um tremor de desesperada desafio. Você não tem direito. Lorenzo moveu-se mais rápido do que ela pensou possível para um homem de seu tamanho. Em um movimento fluido, ele contornou a mesa. Não a agarrou, não rudemente. Em vez disso, ele lotou seu espaço, encurralando-a entre a mesa e sua massiva estrutura. O cheiro de seu colônia sândalo e couro caro a cobriu, acionando uma memória visceral de hálito quente contra seu pescoço em um jardim escuro. Eu não perguntarei novamente, Camila. Ele murmurou, usando o nome que ela tinha abandonado. Hayley olhou ao redor descontroladamente por ajuda. O Sr. Giles estava em pé perto da porta da cozinha, torcendo as mãos, olhando para todo lugar menos para ela. Os dois guarda-costas pela entrada tinham mudado suas mãos pairando perto de seus coldres de peito. Não havia ajuda vindo. Com dedos tremendo, ela puxou o telefone de seu bolso do avental. Ela não o desbloqueou. Ela apenas o segurou para fora seu braço rígido. Lorenzo pegou. Ele apertou o botão lateral. A tela iluminou. Ele olhou fixamente. Ele não piscou. Ele não respirou. Para Lorenzo Moretti, o mundo dissolveu. O restaurante, a chuva lá fora, a presença conspiratória de sua mãe. Tudo desbotou. Havia apenas a tela de 3 polegadas. Ele estava olhando para um fantasma.
Ele estava olhando para si mesmo 30 anos atrás. A linha da mandíbula era mais suave, as bochechas mais redondas com gordura de bebê, mas os olhos, a distintiva anomalia genética 1 em 1 milhão. O olho direito a cor de terra molhada, o esquerdo a cor de gelo glacial. Querido Mio, ele respirou as palavras mal audíveis. Ele traçou o contorno do rosto do menino na tela com seu polegar. Uma estranha sensação arranhou seu peito. Não era raiva, embora que estava fervendo sob a superfície. Era algo primal, um reconhecimento de sangue, uma súbita, aterrorizante mudança no centro de gravidade do seu universo. Ele olhou para cima do telefone para Hayley. Sua expressão era ilegível agora, uma mistura caótica de fúria, pavor e traição. 3 anos, ele disse, sua voz perigosamente quieta. Você roubou 3 anos de mim. Eu não roubei nada. Hayley chorou, lágrimas finalmente transbordando. Eu o protegi de você desta vida. Você pensa que você pode protegê-lo melhor do que eu posso? Lorenzo se aproximou, sua voz subindo para um rosnado. Você está servindo mesas por migalhas. Bem, meu filho vive em Deus, sabe que condições. Ele está feliz. Hayley retrucou seu instinto maternal, superando seu medo. Ele está seguro. Ele não sabe como um tiro soa. Ele não tem guarda-costas verificando seu armário por bombas. Essa é uma vida melhor. Uma vida ingênua. Sofia interveio friamente de seu assento. Ela não tinha se movido, ainda sorvendo seu vinho como se assistindo uma peça levemente interessante. E agora uma perigosa. Você pensa que nós somos os únicos com olhos? Garota, se eu vi, outros verão. Você tem sido descuidada. Lorenzo ignorou sua mãe. Seu foco inteiro estava em Hayley. Onde ele está? Hayley selou seus lábios. Ela morreria antes que ela contasse a ele. Onde está meu filho, Camila? Ele agarrou seus braços superiores agora, não dolorosamente, mas com força suficiente para mostrar a ela que a fuga era impossível. Sua pegada era possessiva. Território reclamado. Meu nome é Hayley, ela soluçou, e você nunca o encontrará. Eu tenho contingências. Se eu não ligar em 1 hora, ele será movido. Era um blefe desesperado, estúpido. Sua única contingência era a senhora Gable, a vizinha de 70 anos assistindo Léo, cuja ideia de segurança era trancar a fechadura. Lorenzo riu. Era um som áspero, latindo, vazio de humor. Você pensa que você pode manobrar a família Moretti em Chicago? Eu o encontrarei antes que a hora acabe. E quando eu o fizer, nós todos iremos para casa. Não. Hayley lutou contra sua pegada. Eu não voltarei. Eu não o deixarei crescer como você. Você não tem escolha. Lorenzo rosnou, puxando-a para mais perto, até que seus narizes quase se tocaram. Você fez sua escolha na noite em que você dormiu comigo e fugiu. Você é minha. Ele é meu. E ninguém se afasta de mim 2 vezes. Ele virou-se para seus guarda-costas, estalando os dedos. Mateo, Enzo, tragam o carro por trás. Limpem a cozinha. Senhor Moretti, por favor. Era Giles finalmente encontrando sua espinha cambaleando. Isto é altamente irregular. Você não pode apenas levar minha equipe durante um turno. Os clientes estão olhando. Lorenzo nem olhou para o gerente. Ele apenas deu um tapa no ar na direção de Giles. Um dos guarda-costas deu um passo à frente e empurrou Giles forte no peito, enviando-o cambaleando de volta para uma estação de garçom com um estrondo de talheres. O restaurante está fechado, Lorenzo anunciou para o quarto atordoado, sua voz ecoando. Todos para fora agora. Suas refeições são por conta da casa. Pandemônio irrompeu. Cadeiras arranharam pessoas, agarraram casacos. Murmúrios de medo ondularam pelo quarto. Ninguém argumentou com Lorenzo Moretti quando ele estava neste humor. Lorenzo manteve sua pegada no braço de Hayley, arrastando-a em direção às portas da cozinha. Ela enterrou seus calcanhares, escorregando no chão escorregadio. Ai, pum! Oi, Cojal, mas era inútil. Ele era uma força imparável.
Sofia, vamos! Lorenzo chamou de volta por cima do ombro. Sofia lentamente se levantou, ajustou seu chale e pegou sua bengala. Ela passou pela estação de garçons derrubada, pisando delicadamente sobre garfos espalhados. Enquanto ela passava pelo pálido, tremendo Giles, ela deixou cair uma nota de $100 em seu peito. Pela quebra, ela disse secamente. Ela seguiu seu filho para a cozinha, deixando o caos da colher dourada para trás. A armadilha tinha disparado. A matriarca teve sua vitória. A cozinha da colher dourada era uma sinfonia de vapor de aço inoxidável e cozinheiros gritando que caíram em silêncio mortal no momento em que Lorenzo Moretti arrastou Hayley pelas portas giratórias. Fora, Lorenzo comandou. A equipe da cozinha não precisava ser informada 2 vezes. Eles deixaram cair panelas, abandonaram grelhas sibilantes e fugiram pela saída lateral para o beco. Hayley estava soluçando abertamente. Agora sua resistência desvanecendo-se em puro terror. Lorenzo, por favor, não faça isso. Ele é apenas um bebê. Ele precisa de sua mãe, não disto. Lorenzo parou perto das armadilhas de gordura, girando-a para encará-lo. As luzes fluorescentes da cozinha eram duras, destacando as lágrimas escorrendo em sua maquiagem e a fúria crua em seus olhos. Ele precisa de seu pai, Lorenzo retrucou. Ele precisa de sua herança. Você pensou que você podia esconder um herdeiro Moretti para sempre? Você pensou que sangue não chamaria por sangue? Eu não quero sua herança, Hayley chorou. Sua herança é sangue e prisão. Minha herança é poder, ele sibilou. É segurança, algo que você claramente não pode fornecer se você está trabalhando turnos duplos neste lixão. Enquanto estranhos assistem meu filho. Ele soltou seu braço, mas apenas para segurar seu rosto. Seus polegares enxugaram suas lágrimas, o gesto confusamente terno para um homem que estava essencialmente sequestrando-a. Ele olhou para ela e por um segundo a fachada de granito rachou. Hayley viu o homem que ela tinha conhecido no baile de máscaras, o príncipe solitário e sobrecarregado procurando por uma fuga. Por que você fugiu, Camila? Ele sussurrou sua voz áspera com dor não resolvida. Aquela manhã, eu acordei e a cama estava fria. Você não deixou nenhuma nota, nada, apenas foi embora. Hayley apertou seus olhos fechados. Eu ouvi você no telefone, ela confessou, sua voz tremendo. Enquanto você estava no chuveiro, eu ouvi você ordenando alguém para ser morto. Como você estava pedindo uma pizza? Eu percebi que o homem na máscara não era real. O monstro era real. Lorenzo estremeceu, suas mãos caíram de seu rosto. A ternura desapareceu, substituída por uma fria resolução. O monstro mantém a cidade funcionando. O monstro mantém sua família segura. Você deveria ter confiado em mim. A porta dos fundos da cozinha abriu com um estrondo. Mattel, o chefe de segurança, enfiou a cabeça. Ele estava segurando uma submetralhadora debaixo de seu paletó aberto. Chefe, carro está pronto. Mas nós temos uma situação. O comportamento de Lorenzo mudou instantaneamente de amante rejeitado para amanhecer da máfia. O que é? 2 SUVs estacionadas do outro lado do beco. Janelas escurecidas. Estiveram paradas ali desde que nós entramos. Parecem soldados russos. Eles devem ter estado nos seguindo. Sofia bateu sua bengala nos azulejos oleosos do chão. Os russos. Eu te disse, Lorenzo. O cheiro de fraqueza atrai os lobos. Nós estivemos dentro tempo demais. O sangue de Hayley gelou. Os russos, a família rival, os que cuja guerra com os Morettis tinha preenchido os jornais por anos, com manchetes sobre carros-bomba e corpos no rio. Eles não sabem sobre o menino ainda. Lorenzo disse, sua mente trabalhando furiosamente. Eles estão apenas dando um tiro em mim. Ele virou-se para Hayley. Fique perto de mim. Faça exatamente o que eu digo. Se eu disser para você se abaixar, você se abaixa. Você entende? Hayley assentiu mudamente.
O medo abstrato de Lorenzo pegando seu filho foi subitamente substituído pelo medo muito imediato de morrer em um beco sujo. Matteo assuma à frente. Enzo guarda a traseira. Mãe fique entre Enzo e a garota. Mova. Eles explodiram para a fria noite de Chicago. A chuva tinha parado, deixando o beco escorregadio e refletindo as luzes amarelas da rua. Um massivo Cadillac Escalade blindado preto estava em marcha lenta a 10 pés de distância, sua porta traseira aberta. Eles estavam a 5 pés do carro quando a noite explodiu. Pneus guincharam no fim do beco. Tetos solares nas duas SUVs estacionadas abriram com um estalo. Flashes de boca de arma iluminaram o escuro como luzes estroboscópicas demoníacas. Rat-tat-tat-tat. O som era ensurdecedor no espaço confinado. Balas faíscaram contra a parede de tijolos acima de suas cabeças e bateram na blindagem do Escalade. Abaixa! Lorenzo rugiu. Ele não apenas disse a ela, ele a tacleou. Lorenzo jogou seu massivo peso sobre Hayley, batendo-a no pavimento molhado, protegendo seu corpo com o seu próprio. O fôlego foi nocauteado dela. Hayley gritou, seu rosto pressionado contra o asfalto granulado. Acima dela, Lorenzo era uma fortaleza humana. Ela sentiu o baque nauseante de uma bala impactando seu ombro. Não penetrando o colete Kevlar que ele usava sob seu terno, mas atingindo com a força de uma marreta. Ele grunhiu uma forte inspiração, mas não saiu dela. Matteo e Enzo estavam revidando o fogo. Suas armas rugiram, enviando uma chuva de balas em direção às SUVs atacantes. Um dos atiradores russo gritou e caiu de volta lá através de um teto solar. Mãe, entre no carro! Lorenzo gritou sobre o tiroteio. Sofia Moretti incrivelmente não tinha caído. Ela estava lá agachada atrás de um lixo de bengala em uma mão, um pequeno revólver com cabo de pérola na outra, que ela disparou calmamente em direção aos atacantes. Ao comando de Lorenzo, ela se apressou em direção ao corredor aberto com velocidade surpreendente. Lorenzo puxou Hayley para seus pés. Corra! Eles correram os últimos poucos pés. Lorenzo empurrou Hayley para o banco de trás, virtualmente jogando-a em cima de Sofia. Então mergulhou em cima deles enquanto outra salva de balas mastigava o pavimento onde eles tinham acabado de estar. Matteo pulou para o banco do motorista. Enzo mergulhou para o lado do passageiro. Vá, vá, vá! Lorenzo berrou. O Escalade rugiu para a vida. Matteo o jogou em ré, batendo em uma das SUVs russo com um estrondo que sacudiu os ossos, girando-a para fora do caminho. Então ele o jogou em direção e rasgou pelo beco, raspando faíscas contra as paredes de tijolos. Eles explodiram na rua principal, pneus fumegando, tecendo através do tráfego chocado. Dentro do carro, havia respiração pesada e o cheiro de cordite e medo. Hayley estava tremendo incontrolavelmente, pressionada contra os ricos assentos de couro. Ela olhou para Lorenzo. Ele estava sentado agora, tirando seu paletó para inspecionar seu ombro. Havia uma contusão massiva se formando já onde o projétil tinha impactado o colete. Ele a pegou olhando. Seus olhos eram selvagens, adrenalina bombeando através de suas veias. Veja, Lorenzo respirou, seu peito ofegando. Este é o mundo fora da minha proteção. Você era um pato sentado lá fora, Camila. Você e meu filho. Hayley não podia argumentar. O terror dos últimos 30 segundos tinha estilhaçado sua realidade. Ela tinha passado 3 anos fingindo que a violência de seu mundo era uma abstração distante. Agora ela tinha provado o cobre em sua boca e sentido a força concussiva de tiroteio. Onde nós estamos indo? Ela sussurrou sua voz. Lorenzo olhou pela janela enquanto as luzes da cidade borravam passando. Eles estavam indo em direção aos ricos subúrbios isolados, em direção às altas paredes e portões de ferro da propriedade Moretti. Casa, Lorenzo disse sombriamente. Nós estamos indo para casa para nos prepararmos. Esta noite foi apenas o começo.
Ele puxou seu telefone agora. Me dê o endereço. Nós estamos pegando meu filho. O comboio de 3 SUVs blindadas que tinha rendezvous com o veículo danificado de Lorenzo sob a cobertura do viaduto da rodovia rasgou pelas ruas tranquilas e esburacadas do sul de Chicago. Este era um bairro esquecido pela cidade onde os postes de luz piscavam e morriam e onde a polícia raramente patrulhava. Haley sentou no banco de trás do veículo líder, suas mãos cerradas tão firmemente juntas que seus nós dos dedos estavam brancos. Ao lado dela, Lorenzo estava em silêncio. A adrenalina do tiroteio tinha diminuído, substituída por uma tensão sombria e pétrea. Ele estava olhando fixamente pela janela para as Roses em ruínas, sua mandíbula firmemente cerrada. É aqui que você esteve? Ele perguntou, sua voz baixa. Não era uma acusação mais, era descrença. Você deixou uma cobertura para isto. Eu comprei liberdade. Haley sussurrou. Foi caro. Os carros guincharam até parar em frente a um duplex bege descascando. A casa da senhora Gable. Fique no carro, Lorenzo comandou sua mãe. Sofia apenas assentiu seus olhos, escaneando a rua escura como um radar. Lorenzo e Haley saíram, rodeados instantaneamente por um anel de guarda-costas. Mattel chutou o portão de tela de arame aberto. Haley subiu os degraus e bateu na porta. Senhora Gable, sou eu. É Haley. A porta se abriu com uma fresta, revelando uma mulher idosa aterrorizada em uma camisola floral. Ela olhou de Haley para o sangue no avental de Haley e então para a sombra iminente de Lorenzo Moretti atrás dela. Haley! Oh, senhor criança, o que você fez? Senhora Gable ofegou. Eu preciso de Leo. Haley disse, empurrando-a para a sala de estar que cheirava a lavanda e poeira velha. Nós temos que ir agora. Ele está dormindo. Senhora Gable gaguejou, bloqueando o corredor. Quem são esses homens? Você não pode apenas... Lorenzo entrou na luz do corredor. Ele não disse uma palavra. Ele apenas olhou para a mulher. A autoridade irradiando dele era palpável. E Gable encolheu-se instintivamente, reconhecendo que ela estava na presença de algo muito mais perigoso do que um bandido de rua. Nós somos a família do menino, Lorenzo disse, sua voz surpreendentemente gentil. Nós estamos levando-o para casa. Haley correu para o quarto dos fundos. Era um quarto minúsculo, mal grande o suficiente para o berço e uma única cômoda. No berço, enrolado sob um cobertor estampado com foguetes de desenho animado, estava Leo. Ele estava dormindo profundamente, seu polegar perto de sua boca, alheio à violência que tinha acabado de ocorrer para garantir seu futuro. Haley estendeu a mão para pegá-lo, mas uma grande mão a parou. Deixe-me, Lorenzo disse. Haley congelou. Ele não te conhece. Se ele acordar, ele vai gritar. Ele é meu sangue, Lorenzo disse. Ele saberá. Lorenzo inclinou-se sobre o berço. Para um homem que tinha acabado de disparar uma arma e sobrevivido a uma tentativa de assassinato, seus movimentos eram impossivelmente ternos. Ele deslizou suas mãos sob o bebê dormindo. Enquanto ele levantava o menino, a luz do corredor atingiu o rosto de Léo. O fôlego de Lorenzo prendeu. Ver a foto era uma coisa. Segurar o peso de seu filho era outra. O menino se moveu, enrugando o nariz, e soltou um suspiro suave, apoiando sua cabeça contra o peito de Lorenzo bem sobre seu coração. Lorenzo olhou para Haley. Seus olhos estavam brilhando com uma posse feroz e aterrorizante. Ele é muito leve, Lorenzo murmurou. Ele é muito pequeno para 3 anos de idade. Ele é um comedor seletivo. Haley defendeu fracamente, embora ela sentisse uma nova onda de vergonha. Ela tinha feito o seu melhor, mas o dinheiro estava sempre apertado. Frutas frescas e carne eram luxos. Isso muda esta noite, Lorenzo declarou. Ele virou-se e saiu do quarto, carregando seu filho como uma relíquia sagrada. Eles voltaram para os carros. Enquanto Lorenzo pisava na calçada, uma súbita comoção irrompeu na quadra. Um motor de carro rugiu e faróis varreram sobre eles. Contato à frente, Mateu gritou, levantando seu rifle. Mas não era um ataque. Era uma viatura policial solitária,
suas luzes piscando. Um oficial saiu, mão em seu coldre. Ei, o que está acontecendo aqui? Nós recebemos relatos de o oficial parou. Ele viu os SUVs blindados. Ele viu os homens internos com armas militarigra. E então ele viu Lorenzo Moretti entrando na luz da rua, segurando uma criança dormindo. Lorenzo não estremeceu. Ele apenas olhou para o policial. O rosto do oficial ficou pálido. Ele reconheceu o amanhecer. Ele sabia que intervir aqui significaria que sua pensão e provavelmente sua vida terminariam esta noite. Volte para o seu carro, oficial. Mateu latiu. O oficial hesitou por uma fração de segundo. Então ele lentamente tirou sua mão de sua arma, voltou para sua viatura, desligou suas luzes e deu ré para a escuridão. Você possui a polícia também? Haley perguntou, tremendo enquanto ela subia de volta para o SUV. Eu possuo o silêncio, Lorenzo corrigiu, acomodando Léo em seu colo. E agora eu possuo o futuro. Ele olhou para o menino, então para Haley. Você nunca mais lutará, Camila, mas você nunca mais sairá destas paredes também. Você pertence à família agora. Haley olhou para seu filho dormindo pacificamente nos braços de um monstro. Ela percebeu com um coração afundando que ela não tinha sido apenas sequestrada. Ela tinha sido anexada. A propriedade Moretti não era uma casa. Era uma fortaleza disfarçada de palácio, localizada em 10 acres de propriedade à beira do lago. Ela estava cercada por paredes de pedra de 2,5 cobertas com arame eletrificado e sensores. A vida dentro, no entanto, era uma mistura chocante de luxo extremo e tensão sufocante. Tinham-se passado 3 dias desde o incidente na Colher Dourada. Os jornais estavam enterrando a história do tiroteio, rotulando uma disputa relacionada a gangues. Enquanto isso, Haley, que agora era chamada Camila por todos na equipe por ordens de Sofia, estava presa em uma ala da mansão que era maior do que todo o seu prédio de apartamentos. Léo, no entanto, estava prosperando. Crianças são resilientes, e para Léo, a mansão era um playground. Ele tinha uma sala de jogos cheia de todo o brinquedo imaginável. Ele tinha um chefe pessoal que fazia a ele nuggets em forma de dinossauro de frango orgânico. E o mais perturbador para Haley, ele adorava Lorenzo. Ela observou da varanda de seu quarto, enquanto Lorenzo andava com Léo no jardim abaixo. O feroz amanhecer da máfia estava ajoelhado na grama, ajudando o bebê a empilhar blocos de madeira gigantes. Ele se adapta à vida naturalmente. Uma voz rouca atrás dela. Haley virou-se. Sofia Moretti estava em pé na porta, apoiando-se em sua bengala. Ele é uma criança, Haley disse defensivamente. Ele gosta dos brinquedos. Ele não entende o dinheiro de sangue que os comprou. Sofia entrou no quarto, sua bengala batendo ritmicamente no chão de mármore. Dinheiro é dinheiro. Ele não tem moralidade. Apenas pessoas têm, e geralmente as pessoas com mais moral têm menos dinheiro. Sofia sentou em uma chaise lounge de chá. Nós precisamos discutir o arranjo. Eu não estou assinando nada, Haley disse, cruzando seus braços. Eu não estou cedendo a custódia. Não seja estúpida, Sofia estalou. Ninguém está pegando o menino de você. Um menino precisa de sua mãe, mas um rei precisa de uma rainha. Haley congelou. O quê? Os russos nos atacaram porque eles pensaram que Lorenzo era fraco, Sofia explicou, inspecionando suas unhas. Eles pensaram que ele estava distraído, solitário. Um amanhecer solteiro é uma vulnerabilidade. Mas um homem de família, um pai que projeta estabilidade e imortalidade. Sofia olhou para cima, seus olhos duros como pederneira. Você se casará com Lorenzo na próxima semana. Eu não vou. Haley ofegou. Eu não o amo. Eu o temo. O amor vem depois, ou não vem. Não importa. Sofia disse desdenhosamente. Respeito importa. Lealdade importa. Você tem o herdeiro. Você é a mãe do próximo amanhecer, Moretti. Você não pode ser uma garçonete. Você deve ser uma esposa. E se eu recusar, então você permanece uma convidada, Sofia disse friamente.
E convidados não têm direitos legais sobre os filhos da casa. Se você quer ter uma palavra na vida de Léo, se você quer protegê-lo dos lados mais escuros deste negócio, você precisa do anel. Você precisa do status. Hayley olhou pela janela novamente. Lorenzo estava levantando Léo alto no ar e o menino estava gritando com risada. Pela primeira vez, ela notou os guardas do perímetro em pé, a cada 50 pés virados para fora com rifles de assalto. Ela estava em uma gaiola dourada. A única maneira de obter a chave era casar com o carcereiro. Aquela noite o jantar foi um evento formal. A mesa de jantar era longa o suficiente para sentar 20, mas eram apenas os três, Lorenzo, Sofia e Hayley. Lau tinha sido colocado na cama pela nova babá. Mãe me diz que ela falou com você, Lorenzo disse, cortando sua aposta. Ele não olhou para cima. Ela me disse, você quer um adereço para uma foto de casamento? Harley disse, sua voz tremendo, mas desafiadora. Lorenzo parou de comer. Ele limpou sua boca com um guardanapo de linho e olhou para ela. Eu quero que meu filho tenha sua mãe, e eu quero que meus inimigos saibam que a linha Moretti está segura. Os russos estão se reagrupando. Eles sabem sobre o menino agora. Um espião na cozinha no restaurante vendeu a informação esta manhã. Nós o encontramos. Ele foi tratado. Hayley perdeu seu apetite. Eles sabem sobre Léo. Eles sabem que eu tenho um filho, Lorenzo disse. O que significa que vocês são as duas pessoas mais visadas em Chicago agora. Casamento te dá meu nome. Meu nome é um escudo. É um alvo, Hayley argumentou. É ambos, Lorenzo admitiu. Ele se levantou e andou até o final da mesa dela. Ele puxou uma pequena caixa de veludo de seu bolso. Ele a abriu. Dentro sentava um diamante tão grande que parecia pesado, cercado por rubis vermelhos sangue. Esta era da minha avó, Lorenzo disse. Nunca saiu da família. Ele ajoelhou. Não era romântico. Era cerimonial. Camila, ele disse usando o nome da mulher por quem ele se apaixonou 3 anos atrás. Case-se comigo, não por amor, mas por ele. Ajude-me a construir uma fortaleza da qual ele não possa cair. Hayley olhou para o anel. Ela olhou para o homem que a tinha aterrorizado, ainda que olhava para seu filho com tal adoração. Ela pensou no apartamento frio, na constante preocupação com dinheiro, no medo do futuro. Ela lentamente estendeu sua mão. Por Léo, ela sussurrou. Lorenzo deslizou o anel em seu dedo. Ele se encaixou perfeitamente. Por Léo, ele concordou. Ele beijou sua mão, seus lábios demorando-se em seus nós dos dedos. De repente, as luzes na sala de jantar piscaram. Então elas se apagaram completamente. Lorenzo. A voz de Sofia cortou a escuridão, afiada e alerta. A iluminação de humor vermelha de emergência ligou, banhando o quarto em um brilho carmesim sinistro. As pesadas portas de carvalho da sala de jantar abriram com um estrondo. Matel tropeçou com sangue jorrando de um corte em sua testa. Berit! Mateu gritou, levantando sua arma. Parede oeste! Eles estão dentro do perímetro. São os russos. Eles têm uma equipe dentro. Lorenzo não hesitou. Ele virou a pesada mesa de jantar com um rugido, enviando cristal e porcelana caindo no chão, criando uma barricada. Fiquem atrás de mim, ele gritou para Hayley e Sofia. Leu, Hayley gritou, virando-se em direção às escadas. Ele está lá em cima. Mattel, leve a mãe para a sala de pânico. Lorenzo ordenou, puxando uma pistola de sua cintura e engatilhando o ferrolho. Camila, fique comigo. Eu estou indo para meu filho. Hayley gritou, pânico superando toda a lógica. Ela disparou em direção à porta, passando pelo sangrando Mateu. Camila, espere! Lorenzo rugiu, correndo atrás dela. Eles correram para o grande corredor. Tiroteio irrompeu da varanda superior. Balas lascaram o chão de mármore ao redor dos pés de Hayley. Homens em equipamento tático preto estavam repelindo para baixo das clarabóias. A guerra não tinha apenas chegado à sua porta.
Ela estava em sua sala de estar. O grande foyer da mansão Moretti tinha se transformado em uma kill box. As luzes de emergência vermelhas projetavam longas sombras dançantes, enquanto flashes de boca de arma iluminavam os corrimãos superiores. Hayley se escondeu atrás de um pilar de mármore cobrindo sua cabeça enquanto o vidro do lustre chovia. Lorenzo deslizou para o lado dela, disparando 2 tiros controlados em direção à varanda. Um corpo tombou sobre o corrimão, atingindo o chão com um baque nauseante. Eles estão indo para o berçário. Lorenzo rangeu, recarregando sua arma com velocidade praticada. Eles querem cortar a linha de sangue. Nós temos que subir lá. Hayley agarrou seu braço. Seu medo tinha ido embora, substituído pela fúria primal de uma mãe. Lorenzo, mova! Cobertura! Fogo! Lorenzo gritou em seu fone de ouvido. Agora! Guardas Moretti jorraram para o quarto da ala leste, engajando os intrusos. No caos, Lorenzo agarrou a mão de Hayley. Corra! Eles correram pela grande escadaria. Balas uniram por eles como vespas raivosas. Lorenzo disparou enquanto corria, limpando o patamar. Eles alcançaram o segundo andar e correram pelo longo corredor em direção ao berçário. A porta do quarto de Léo estava aberta. Não, Hayley ofegou, seu coração parando. Eles invadiram o quarto. A babá estava no chão, inconsciente. O berço estava vazio. As portas da varanda estavam quebradas. Lá, Lorenzo apontou. Fora na varanda, um homem vestido em equipamento de combate preto estava segurando um Léo lutando e chorando sob um braço. Ele estava engatando uma tirolesa no corrimão, preparando-se para repelir para baixo no jardim escuro, onde um veículo de fuga estava esperando. Era Victor Russo, o irmão mais jovem do amanhecer rival. Deixe-o ir, Hayley gritou, dando um passo à frente. Victor girou, levantando uma pistola para a cabeça de Léo. O menino estava lamentando, estendendo suas pequenas mãos. Mamãe, mamãe. Lorenzo congelou sua arma levantada. Ele tinha um tiro, mas era arriscado. Se ele errasse, se Victor estremecesse, abaixe a arma, Moretti. Victor zombou. Ou os cérebros do garoto pintam a parede. Lorenzo lentamente abaixou sua arma. Isso é entre nós, Victor. Coloque o menino para baixo. Eu irei com você. Eu não quero você. Victor riu. Eu quero seu coração. E isto... Ele sacudiu Léo, fazendo o menino chorar mais forte. Este é seu coração. Hayley escaneou o quarto. Ela estava desarmada. Ela era uma garçonete. Ela não era ninguém, mas ela era uma mãe. Ela viu uma pesada estátua de bronze de um cavalo na cômoda ao lado dela. Lorenzo, por favor. Hayley soluçou, Figner em colapso. Ela afundou de joelhos, distraindo Victor. Não o deixe machucá-lo. Patético. Victor cuspiu seus olhos, piscando para Hayley por uma fração de segundo. Aquele segundo foi tudo o que Lorenzo precisou para sinalizar com seus olhos. Faça isso. Hayley não colapsou. Ela se lançou. Ela pegou a pesada estátua de bronze e a arremessou não em Victor, mas no painel de vidro da porta da varanda, que ainda estava pendurada frouxamente na moldura acima da cabeça de Victor. O vidro pesado se estilhaçou. Um enorme caco, como uma lâmina de guilhotina, caiu diretamente sobre o braço de Victor, segurando a arma. Victor uivou de dor, a arma tilintando no chão. Lorenzo moveu-se como uma víbora. Ele atravessou o quarto em 2 passadas, tacleando Victor no corrimão. A força do impacto enviou Victor por cima da borda, mas Léo ainda estava no outro braço de Victor. Léo. Lorenzo se lançou por cima do corrimão, agarrando a camisa de pijama de seu filho assim que Victor caiu. Victor despencou 2 andares abaixo, batendo na fonte de pedra abaixo. Lorenzo pendurou-se sobre o corrimão, seus músculos forçando, segurando Léo balançando sobre o abismo. Com um rugido de esforço, ele puxou o menino para cima e sobre o corrimão, desabando para trás no chão da varanda, com Léo seguro em seus braços. Hayley caiu sobre eles, envolvendo seus braços ao redor de ambos.
Léo estava gritando, enterrando seu rosto na camisa de Lorenzo. Eu te peguei. Lorenzo sussurrou, beijando a cabeça do menino repetidamente. Eu te peguei. Papai está aqui. Ele olhou para Hayley. Seu rosto estava ensanguentado, sua camisa rasgada, mas seus olhos estavam claros. Você nos salvou, ele disse. Você jogou a estátua. Eu errei. Hayley conseguiu uma risada lacrimosa. Não. Lorenzo sorriu, estendendo a mão para limpar uma mancha de sujeira de sua bochecha. Você não errou. 3 meses depois, o casamento da década foi realizado não em uma igreja, mas nos jardins privados da propriedade Moretti. A segurança era mais apertada do que uma posse presidencial, mas a atmosfera era leve. Hayley estava diante do espelho, ajustando a renda de seu véu. Ela parecia diferente agora. A garçonete, cansada da colher dourada, tinha ido embora. Em seu lugar estava Camila Moretti, uma mulher que se portava com uma espinha de aço. Sofia entrou no quarto. Ela não bateu. Você parece adequada, Sofia disse, o que era um grande elogio vindo dela. Ela entregou a Hayley um buquê de rosas brancas. Os russos pediram paz. Victor sobreviveu à queda, mas ele nunca mais andará. Eles sabem para não nos tocarem agora. Por causa de Lorenzo? Hayley perguntou. Por causa de você, Sofia admitiu a contragosto. A história do que você fez no berçário. Ela viajou. Uma mãe que luta como uma leoa comanda respeito em nosso mundo. Você é uma Moretti agora. Hayley pegou as flores. Eu fiz isso por meu filho e por meu filho. Sofia levantou uma sobrancelha. Hayley sorriu um sorriso genuíno e suave. Ele está aprendendo. Ele não é apenas um monstro, Sofia. Ele é um pai. Hayley saiu para o jardim. O corredor estava forrado com pétalas. No altar estava Lorenzo. Ele parecia magnífico em seu smoking, seus olhos azul-cinza fixos nela. Mas a melhor parte era o portador do anel. O pequeno Léo, vestido em um smoking em miniatura, cambaleou pelo corredor segurando uma almofada. Ele viu Hayley e acenou. Mamãe. Lorenzo desceu do altar, pegou seu filho e esperou por sua noiva. Enquanto Hayley os alcançava, Lorenzo pegou sua mão. Pronta, pronta, ela disse. Ele se inclinou perto. Eu te amo, Camila. Desta vez de verdade. Eu sei. Ela sussurrou de volta, percebendo com um sobressalto que ela o amava também. O monstro tinha se tornado seu protetor. O padre começou a falar, mas ninguém estava realmente ouvindo as palavras. Eles estavam olhando para a família em pé unida contra o mundo. A garçonete tinha servido sua mesa final. A rainha tinha tomado seu trono. E essa é a incrível história da garçonete que escondeu um herdeiro da máfia e o amanhecer que rasgou o mundo para recuperá-los. De uma servidora aterrorizada na colher dourada para a matriarca da família do crime Moretti, Hayley provou que o amor de uma mãe é a arma mais perigosa de todas. O que você achou da reação de Sofia? Você acha que Hayley fez a escolha certa, casando-se com Lorenzo, ou ela deveria ter tentado fugir novamente? Eu adoraria ouvir suas teorias nos comentários abaixo. Se você gostou desta montanha-russa de romance de máfia, traição e redenção, por favor, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Não se esqueça de se inscrever e clicar no sino de notificação para nunca perder uma nova história. Nós lançamos novos dramas toda semana. Obrigado por assistir e eu te vejo no